A paz do Senhor, meus amados e minhas amadas. Hoje já é 12 de fevereiro de 2022 e eu vou ministrar aqui com vocês no capítulo 37 do livro de Isaías. Hoje mais um círculo de oração em família. Estamos aqui para batalhar pela nossa família. Essa é a nossa batalha. Esse é o nosso sacrifício que a gente apresenta ao Senhor como sacrifício agradável. Senhor, que esse sacrifício agradável possa subir às tuas narinas como um incenso que agrada ao Senhor. E que esse círculo de oração seja para honrar e engrandecer o teu nome e o que o teu Espírito Santo possa passear em todas as casas por onde esse vídeo chegar, Pai. Onde o Senhor levar essa palavra, que essa palavra possa entrar, penetrar nos corações, Pai, e colocar lá a boa semente. E que o terreno esteja fértil, Senhor, para que essa semente germine e produza frutos que permaneçam, Pai. Em nome de Jesus. Vamos começar o círculo de oração. Eu quero agradecer essa semana a participação do meu irmão Williamar no domingo, maravilhosa, da minha irmã Mária. Cada um foi fazendo no dia da semana. Eu quero agradecer muito a minha irmã Elcione. Eu quero agradecer a Sarinha. Eu quero agradecer a Fátima e a Maressa. Círculo de oração abençoado. Eu quero agradecer aos outros familiares que oram, que intercedem, porque tem muita gente que intercede por nós e a gente nem imagina que nós estamos recebendo bênçãos. Às vezes nós recebemos um livramento e a gente não sabe de onde veio. Foi através de intercessão. Intercessão de mãe, intercessão de tia, de tio, de pai, de irmãos, de parentes, de amigos. E a gente às vezes nem sabe disso, né? Então hoje eu quero agradecer aos intercessores. Porque Jesus é o nosso maior intercessor. Jesus está à direita do Pai e Ele intercede por nós. O Espírito Santo ora conosco com gemidos inexprimíveis. Olha como somos privilegiados por esse grande presente que Deus nos deu, que se chama Jesus Cristo, que veio à Terra e Ele veio para nos salvar. Ele veio, Ele entregou o corpo dele, o sangue dele, para pagar todas as nossas dívidas. Nós não devemos mais nada porque Ele já pagou. Ó Jesus, muito obrigada, Senhor Jesus. Que o Senhor possa alcançar as almas. Que o Senhor possa alcançar, Senhor, os necessitados. Usa a minha vida, usa a vida da minha família, Senhor Jesus, para alcançar os que estão presos, oprimidos, os que estão tristes, infelizes, Senhor. Usa-nos, Pai, como instrumento do Senhor para a salvação de almas. Em nome de Jesus. Obrigada, família do Círculo de Oração. Obrigada a todos que estão no nosso grupo de oração, da família. Glórias a Deus pela vida de cada um. Que o Senhor possa estar edificando a sua vida mesmo em nome do Senhor Jesus. E eu agora já quero pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal, porque aí o YouTube vai entender que você gostou e sempre que tiver um vídeo ele vai levar para você, principalmente quando você ativa o sininho. Aí você recebe todos os vídeos. Então, quando você lança esse vídeo para alguém, quando você compartilha com alguém, você está lançando a semente que o Espírito Santo de Deus está falando aqui hoje através da minha boca para você. Porque eu sou instrumento do Senhor, eu me entreguei a Ele e eu creio que é Ele que está fazendo essa obra. Amém? Então, vamos louvar o Senhor. Eu escolhi uma canção aqui que eu gosto de cantar ela. Eu vou pedir aqui o meu áudio aqui para me ajudar, né? E vamos louvar o Senhor juntos, amém? Mesmo em tempo de crise, nós não podemos parar de louvar. Vamos reconhecer esse nome que está acima de todo nome.
E é por causa desse nome que nós temos a esperança de uma vida eterna no céu feliz. Aleluia, glorificado é o teu nome, Senhor Jesus Cristo. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Tu és capaz, Senhor, de nos salvar. Só o Senhor pode nos salvar. Só o Senhor pode nos fortalecer. Só o Senhor pode nos orientar, nos guiar, Senhor Jesus. O teu nome, a tua força, o teu poder que nos reveste, Senhor. De sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, Jesus. Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Aleluia, Senhor Jesus. É capaz de dar ao homem salvação. Jesus é capaz de te salvar. Creia. Amém? Não importa o que você está passando, não importa a situação que você está enfrentando, não importa o tamanho do seu pecado, porque não há pecado, não há situação, não há nada que o Senhor não possa te perdoar. Não há pecadão gigante que o Senhor não possa te perdoar, seja o que for. Não há situação que o Senhor não possa resolver. Não existe difícil para Deus. Ele é autor e consumador da sua fé. Ele é autor e consumador da sua vida. Ele era e ele será para sempre. Deus onipotente, onipresente, onisciente. Creia nisso. Confia. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as temeridades, não olhe para o medo, não olhe para a angústia, não olhe para a depressão, não olhe para os sentimentos que te jogam no chão. Olhe para Cristo.
Não tenha medo, tenha fé. Não desista, resista. Busque os dons do Espírito Santo de Deus. Busque produzir frutos espirituais que permaneçam. Não fique com a sua mente, com o seu olhar para as coisas desse mundo, porque tudo é passageiro. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós já podemos não estar mais. O que importa é o que nós guardamos para a vida eterna. O que importa é o que a gente está guardando, um tesouro que a gente guarda lá no céu. Amém? E hoje eu vou contar uma história tão maravilhosa para vocês de um rei assírio chamado Senaqueribe e de um rei de Judá chamado Ezequias. O encontro desses dois reis vai ser tremendo. Então, eu vou ler aqui para vocês o capítulo 37 do livro de Salmos. Do livro de Isaías, desculpa, tô pensando em Salmos aqui. O capítulo 37 do livro de Isaías, o profeta, o grande profeta Isaías. Amém? Então, vamos ler. Deixa eu desligar esse aparelho aqui. Eita, isso. O rei pede conselho a Isaías. Este relato que eu vou ler aqui, ele está lá também em 2 Reis, lá no capítulo 19. E aqui ele tem também de uma forma assim, acho que um pouquinho mais resumidinha, imagina. 37. Assim que o rei Ezequias, isso mesmo, assim que o rei Ezequias ouviu o que eles contaram, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Então, eu recapitulo aqui um pouquinho atrás, no 36, que foi assim, os assírios, o Senaqueribe, o rei da Assíria, ele estava invadindo toda a terra. E ele já havia invadido várias cidades de Judá. Inclusive as cidades fortificadas, ele já tinha tomado tudo. E ele enviou os seus oficiais ao portão de Jerusalém, que ainda não tinha conquistado Jerusalém, para lançar desaforos, para humilhar o rei, para dizer, olha, você acha que seu Deus vai conseguir segurar o meu rei? O meu rei vai entrar na sua cidade e vai destruir vocês todos. É melhor vocês se entregarem e correrem, porque o seu Deus não consegue livrar vocês das nossas mãos. Aquela arrogância, né? E aí, quando eu começo aqui no 37, depois disso, que diz assim, assim que o rei Ezequias ouviu o que eles contaram, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e foi para o templo do Senhor. Ele mandou que Eliaquim, o encarregado do palácio, Sebna, o escrivão, e os sacerdotes mais idosos fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Eles também estavam vestindo roupas feitas de pano grosseiro. A mensagem que o rei mandou entregar a Isaías foi esta: hoje é um dia de sofrimento. Nós estamos sendo castigados e estamos envergonhados. Somos como uma mulher que está para dar à luz, mas não tem forças para isso. O rei da Assíria nos mandou o chefe do seu exército para insultar o Deus vivo. Que o Senhor nosso Deus ouça esses insultos e castigue quem os disse. Portanto, ore a Deus pelas pessoas do nosso povo que ainda estão vivas. Isaías recebeu a mensagem do rei Ezequias e mandou esta resposta. O Senhor Deus diz que o Senhor não deve deixar que os assírios o assustem, dizendo que Deus não pode salvá-lo. Deus vai fazer o rei da Assíria ouvir uma notícia que o fará voltar para a terra dele, e Deus vai fazer com que ele seja morto ali. Olha Deus agindo já. Os assírios ameaçam outra vez.
O oficial assírio soube que o rei da Assíria havia saído de Laquis e que estava lutando contra a cidade de Líbina. Portanto, foi até lá para falar com ele. O rei ouviu dizer que o exército dos egípcios, comandado pelo rei Tiraca, da Etiópia, vinha vindo para atacá-lo. Então, mandou uma carta para o rei Ezequias, que é o rei de Judá. A carta dizia assim, observa bem o conteúdo dessa carta. O seu Deus, em quem você confia, lhe disse que Jerusalém não vai cair nas minhas mãos. Mas não deixe que ele o engane. Você já ouviu falar daquilo que um rei assírio faz com qualquer país que ele resolve destruir? Os meus antepassados destruíram as cidades de Gozã, Arã e Rezefe e mataram o povo de Éden, que morava em Telassar, e nenhum dos seus deuses o pôde salvar. Onde estão os reis das cidades de Amate, de Arpade, de Sefarvaim, de Ena e de Iva? O rei Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Depois foi até o templo, pôs a carta ali no templo, diante do Senhor, né? Na presença de Deus o Senhor, e orou assim. Observem a oração de Ezequias. Ó Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, que está sentado no teu trono, que fica acima dos querubins. Só tu és Deus e governa todos os reinos do mundo. Tu criastes o céu e a terra. Ó Senhor, olha para o que está acontecendo com a gente. Escuta todas as coisas que Senaqueribe está dizendo a fim de insultar a ti, o Deus vivo. Todos nós sabemos, ó Deus, que os reis da Assíria destruíram muitas nações, arrasaram as suas terras e queimaram os seus deuses, que não eram deuses de verdade, sim imagens de madeira e de pedra, feitas por mãos humanas. Agora, ó Senhor, nosso Deus, salva-nos dos auxílios, a fim de que todas as nações do mundo fiquem sabendo que só tu, ó Senhor, és Deus. Então, olha o que aconteceu a partir da oração de Ezequias. Então, Isaías mandou uma mensagem para o rei Ezequias. Nela, ele dizia que, em resposta à oração do rei, o Senhor, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte. Olha a resposta de Deus. A resposta que Deus dá àquele filho que se entrega. A Síria era um exército gigantesco que estava destruindo tudo e todos à volta de Jerusalém. E já estava no portão de Jerusalém. E olha o que Deus respondeu. A cidade de Jerusalém ri e caçoa de você, Senaqueribe. A quem você pensa que ofendeu e insultou? De quem zombou? Você fez tudo isso contra mim, o santo Deus de Israel. Você me mandou os seus oficiais para se gabarem de que com os seus muitos carros de guerra você conquistou as mais altas montanhas do Líbano. Você se gabou de ter cortado os mais altos cedros e os melhores ciprestes e de ter chegado até os lugares mais distantes das florestas. Você se gabou de ter cavado poços em terras estrangeiras e de ter bebido água deles. Gabou-se também de que os pés dos seus soldados fizeram secar o rio Nilo. Por isso, você não sabe... Por acaso, você não sabe que fui eu que planejei tudo isso há muito tempo? E agora fiz tudo acontecer?
Eu dei a você o poder de fazer cidades cercadas de muralhas virarem montões de entulhos. Por isso seus moradores ficaram fracos e andaram cheios de medo e de vergonha. Eles ficaram como o capim do campo e a erva verde, e como a erva que cresce nos telhados e que seca quando o vento quente do leste sopra sobre eles. Mas eu conheço você muito bem. Sei o que você faz e onde vai. Sei que você me odeia. Eu soube do seu ódio, do seu orgulho, e agora vou pôr fim. E agora vou pôr uma argola no seu nariz e um freio na sua boca. Oh, Deus, hein? E farei você voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Então Isaías disse ao rei Ezequias: Este é o sinal daquilo que vai acontecer. Neste ano e no ano que vem, vocês terão para comer somente o que nascer por si mesmo, sem ser plantado. Mas no ano seguinte vocês poderão semear e colher cereais e também plantar parreiras e comer as uvas. As pessoas de Judá que não tiverem morrido vão florescer como plantas que firmam as suas raízes na terra e dão frutas. Pois ficará gente em Jerusalém e no Monte Sião, porque o Senhor Todo-Poderoso resolveu fazer com que isso aconteça. O Senhor resolveu fazer com que isso aconteça. Isaías continuou: Portanto, o Senhor diz o seguinte a respeito do rei da Assíria: Ele não entrará nesta cidade e não atirará uma só flecha contra ela. Nenhum soldado com escudo chegará perto da cidade, e não serão construídas rampas de ataque ao redor dela. O rei da Assíria vai voltar pelo mesmo caminho por onde veio, sem ter entrado nesta cidade. Eu defenderei e protegerei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Eu, o Senhor, falei. Oh, glória, hein? Então, olha o que aconteceu. Então, o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185.000 soldados. Um anjo. O anjo. O anjo do Senhor foi até o acampamento e matou 185.000 soldados. Por aí você vai observando o tamanho desse exército. Os que morreram eram 185.000. De manhã, os que sobraram viram os corpos deles mortos. Tá vendo? Eram mais de 185.000. Eram milhares e milhares e milhares. Olha o tamanho do inimigo. Aí, Senaqueribe, o rei da Assíria, se retirou, envergonhado, né? O envergonhado é eu que coloquei aqui. Aí o Senaqueribe, o rei da Assíria, se retirou. Voltou para Nínive e ficou lá. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu deus Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararat. Outro filho seu chamado Esar-Adom ficou no lugar dele como rei. Finito. Então, Senaqueribe chegou naquela arrogância. E Deus, cortou ele pela raiz. Ele imaginou porque ele achava que ele era muito poderoso. Porque ele estava entrando e conquistando todo mundo. Mas Deus cortou. Não existe homem poderoso que possa enfrentar o Senhor. Não existe exército. Não existe seca, não existe miséria, não existe tristeza, não existe nada que possa enfrentar o Senhor. O Senhor é mais forte, mais poderoso
tudo e de qualquer coisa, de qualquer ser e de qualquer coisa que você possa imaginar. Ele é mais poderoso, ele pode todas as coisas, não existe impossível para ele. Quando ele decide, ai, ai, ai. Deus decidiu a respeito de Senaqueribe. Senaqueribe foi humilhado. O exército dele não lançou nenhuma flecha, ninguém chegou mais aos portões de Jerusalém. E ele teve que voltar para a casa dele, como diz o outro, com o rabinho entre as pernas. E na sua própria casa, os seus próprios filhos o mataram. Que é pior? Que é um pior acontecimento do que esse? E aí, o que Deus foi me falando? Eu fui anotando aqui. Então, a gente vê lá nos capítulos anteriores, semana passada eu falei sobre o 30. Lá no 30, no Isaías 30, a Síria estava ameaçando invadir o país de Judá. E quando a Síria ameaçou invadir o país de Judá, o que o povo de Judá fez? Lembra? Eles foram, enviaram pessoas para pedir ajuda ao Egito. E Deus ficou muito bravo com eles. Olha o que Deus disse. Quando Jerusalém buscou ajuda no Egito, Deus ficou irado. Judá enviou mensageiros a Faraó pedindo acordo e ajuda. Deus respondeu para eles assim. Lá em Isaías 30, 2 e o 3, eu estou falando aqui agora com as minhas palavras o que está escrito lá. Sem me pedir licença, Judá pediu socorro ao Egito. Confiou no seu poder para protegê-lo. Mas, em vez de socorro, virá desilusão. E em vez de proteção, haverá humilhação. Em vez de socorro, haverá desilusão. E em vez de proteção, humilhação. Por quê? Porque o povo de Judá foi buscar apoio em homens, confiando em homens, em poder de homens, e viraram as costas para Deus, não pediram licença. Senhor, nós devemos ir buscar reforço lá, o que o Senhor quer que a gente faz? Então, quando a gente enfrenta uma situação difícil, a gente busca apoio e ajuda em homens, ou a gente vai falar primeiro com o nosso Deus? A gente crê que o nosso Deus, ele pode nos tirar de determinadas situações difíceis? Ou tem alguma coisa que Deus não consegue fazer por nós? Que eu preciso de buscar ajuda em algum homem poderoso que eu conheço? Em alguma mulher poderosa que eu conheço? E Deus ficou muito triste com Judá aqui. Falou para eles, vocês não vão ter ajuda. E realmente, eles não tiveram ajuda. Os egípcios tão poderosos que eles foram buscar ajuda, não deram ajudas para eles. Ao invés de ajuda, eles foram humilhados, foram decepcionados. Por quê? Porque eles foram pedir socorro onde não havia socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121. Levanto meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu preciso crer que isso é verdade e ter atitudes assim, atitudes que demonstram a minha fé. Eu não posso ter fé só de boca, eu tenho que ter fé de ação. Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Está lá em Isaías 30, versículo 1. Então, quando ele ameaçou invadir e o povo buscou socorro no Egito, Deus falou, então eu vou deixar ele invadir. E aí o que aconteceu? Senaqueribe invadiu Judá e conquistou todas as cidades fortificadas ao redor de Jerusalém. Todas as cidades de Judá fortificadas foram conquistadas. E aí ele enviou seus melhores oficiais para invadir Jerusalém. E eles ficaram nos portões da cidade, gritando para todos ouvirem que Deus não os livraria das suas mãos poderosas. Quando a Síria falou que ia invadir Judá, o povo de Judá foi pedir ajuda para o Egito. Não pediu para Deus.
Deus falou, então eu vou entregar vou entregar vocês nas mãos dele, vocês vão ficar decepcionados. E Deus entregou. E o rei Senaqueribe da Síria, todo achando, né, começou a conquistar, entrou e foi conquistando, porque ele já tinha conquistado tudo para trás. Eles já vinham há muitos anos conquistando e conquistando e conquistando. Era um exército poderoso, era um exército imparável. Muito, muito forte. Que todos temiam, todos tinham medo dele. E aí, o que aconteceu daí para frente? A partir do momento que os chefes do exército do Senaqueribe, o principal oficial chegaram lá alguns oficiais com o principal e começaram a insultar o rei, começaram a insultar Deus, começaram a insultar o povo de Jerusalém. A partir daí, a situação mudou. Sabe por quê? No capítulo 37, que é o que a gente está estudando hoje, no versículo 1, Ezequias, quando ouviu isso, ele rasgou as suas roupas, vestiu roupas de grosseiras, e ele foi para onde? Ele foi para o templo do Senhor. E ele pediu aos seus oficiais para que fossem falar com o profeta Isaías. Ele pediu conselho ao homem de Deus. Ele se voltou para Deus, ele pediu a ajuda de Deus. Ele já não foi mais para os egípcios, ele se voltou para Deus. Aí no versículo 6, Isaías responde. Ele responde da parte de Deus para que Ezequias fique tranquilo, que Deus vai dar o livramento, que Deus vai salvar o povo. Aí lá no 10, Senaqueribe envia uma carta. Como a resposta de Ezequias, Deus vai me salvar, já tem medo de você. E aí Senaqueribe envia uma carta. Uma carta abusiva para o rei Ezequias. Uma carta desrespeitando o nosso Deus Todo-Poderoso, o único Deus, Criador dos céus e da terra. Ele não sabia com quem que ele estava mexendo. Às vezes, quando alguém é poderoso e olha para o servo do Senhor e acha que pode mexer com o servo do Senhor. Quando alguém mexe com o servo do Senhor, está mexendo com o Senhor. Quando alguém insulta um servo do Senhor, está insultando o Senhor. Quando alguém ameaça o povo de Deus, está ameaçando Deus. Quando alguém vem batalhar contra o povo, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele está batalhando contra Deus. Quem Senaqueribe achava que é? Ele achava que ele era invencível. E ele não acreditava que o nosso Deus era o Deus vivo, é o Deus vivo. Então ele começou a insultar o povo de Jerusalém. Ele começou a insultar o rei Ezequias e ele insultou a Deus. E a gente viu a resposta. E eu coloquei aqui. No 14, quando Ezequias, o rei de Judá, recebeu a carta, o que ele fez? Ele foi para o templo de novo. Lembra que ele tinha ido a primeira vez? Mas dessa vez ele tinha uma carta. Ele pegou essa carta e apresentou no altar do Senhor. Senhor, olha o que esse ímpio está fazendo. Olha que ele está ameaçando e insultando o Senhor. Senhor está aqui. Eu peço que o Senhor venha nos defender, Senhor. Eu peço que o Senhor venha nos cercar com a proteção do Senhor. Eu peço que o Senhor venha nos socorrer e nos salvar. Porque sem o Senhor nós não temos condição de nos livrar desse homem. Ele é muito poderoso para nós. Mas o Deus que eu sirvo
é mais poderoso do que qualquer pessoa ou qualquer situação. Oh, glória, hein? E aí, Deus responde à ofensa de Senaqueribe. E com aquela resposta que eu dei para vocês, que a gente leu lá, a partir do 22, Deus começa para ele falar: Jerusalém está caçoando de você. Quem você pensa que é? Acaso não foi eu que planejei tudo que você fez? Eu te conheço e sei que você está me odiando. Você vai voltar pelo mesmo caminho que você veio. Nenhum soldado seu vai lançar uma flecha contra a minha cidade, o meu povo. Nem um soldado com escudo chegará perto do meu povo. Nem o mal te sucederá. Praga alguma chegará à tua tenda. Olha o que Deus promete para o povo dele. Para aquele que se esconde no esconderijo do Senhor, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque ele dá ordem aos anjos dele. E os anjos dele vêm nos guardar. É promessa, é preciso crer, é preciso se prostrar, é preciso se entregar, é preciso ter atitude de fé, é preciso olhar para cima, é preciso olhar para frente, é preciso entender que Deus é de verdade, que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Creia, não deixe as circunstâncias da vida te vencerem. Não deixe a mágoa te vencer. Não deixe o orgulho te dominar. Não deixe a inveja te corroer. Não deixe a raiz de angústia no seu coração. Não deixe de perdoar. Não deixe de amar, não deixe de obedecer, não desista do Senhor, creia, não temas. E aí a gente viu no versículo 36, que o anjo do Senhor, ele desceu naquele exército assírio, e ele matou em uma só noite 185.000 homens de guerra, 185.000 homens preparados para a batalha. O que é o nosso problema perante um Deus desse, gente? Então, quando a gente confia no homem, nós somos decepcionados, nós somos abandonados, nós somos desiludidos. Mas quando nós confiamos no Senhor, Ele não nos deixa desamparados. Quando confiamos e buscamos refúgio em Deus, Ele realiza o impossível e nos dá a vitória. Então, o que eu quero deixar para nós aqui, neste dia de sábado. Em tempos de angústia, nós temos na palavra de Deus imensas e imensas passagens de esperança, de fé, de força, de coragem. Em tempos de angústia, nós temos que fazer e tomar uma decisão. Onde nós iremos buscar socorro? Porque nós sozinhos não conseguimos nada. A palavra do Senhor diz que nós, sem Jesus, nós não podemos nada. E nós também sem amigos, sem família, sem irmãos, sem pessoas do nosso lado, a nossa vida se torna uma tristeza. Nós precisamos das pessoas, mas nós não podemos colocar a nossa confiança no homem. Nós não podemos ficar criando expectativas quanto a pessoas, porque pessoas nos decepcionam. Nós decepcionamos os outros. Nós devemos colocar as nossas expectativas e a nossa confiança só nele, no Senhor, em Jesus, que é todo-poderoso.
E para isso, Ele deixou para nós isso aqui, ó. Às vezes a gente quer que Deus desce e converse com a gente pessoalmente. Maravilhoso, tremendo, maravilhoso isso acontecer. Mas Ele já deixou aqui, gente. Tá aqui o nosso manual. Aqui existem milhares de passagens que nos dão coragem, que nos dão força, que nos animam. Lembra ali do Salmo 23, do Salmo 91, do Salmo 121, do Salmo 119, das passagens que tem nos evangelhos, do Apocalipse que nos garante que o Senhor Jesus está vindo nos buscar para nos levar no lugar onde não haverá choro, não haverá ranger de dente, não haverá tristeza, não haverá mal. Então, a palavra de hoje para o nosso coração: busque refúgio em Deus, busque refúgio na palavra. Você está triste, você está sofrendo, você está angustiado, busque refúgio na palavra. Leia a Bíblia, ajoelha no seu quarto, fecha a sua porta e clame ao Deus o invisível. O Deus invisível que você não pode ver, Ele te vê e te recompensa. Porque é necessário que você creia que Ele existe e que Ele vai te dar a recompensa por tudo aquilo que você está fazendo. E não existe fé sem obras. Se você crê, busque. Se você crê, se posicione. Amém? Então, que nós possamos ver essa história de hoje. Uma história onde uma cidade, Jerusalém, ela foi salva de um rei que tinha um exército infindável de milhares e milhares de soldados preparados, onde Deus, numa só noite, destruiu e desbaratou todos os seus inimigos. Amém? Então, confia no Senhor, busca Ele e Ele tudo fará. Lembra de uma coisa: Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando, está chegando. É tempo de arrependimento. Volta-te para o Senhor Jesus. Se a sua vida não está consertada com o Senhor, é agora, é a hora. Conserte. Faça a oração de entrega. Diga para Ele assim: Senhor Jesus, eu reconheço o Senhor como meu Senhor e Salvador. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha morar no meu coração. Eu peço ao Senhor que o Senhor me salve, escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero ir morar com o Senhor no céu. Senhor Jesus, eu sou pecador, eu sou pecadora. Perdoa os meus pecados, Senhor, e me livra de todo mal. Em teu nome, Senhor Jesus, eu me entrego. Amém? E nós estamos aqui para orar por você também. Nós estamos aqui como vaso do Senhor para falar para você sobre Cristo, para te falar que existe salvação, que não é a circunstância que você vive, nem esse tempo de dificuldade que vai te derrubar e te destruir, não. Existe uma saída, ela se chama Jesus. E Ele, em um processo ou em um piscar de olho, Ele pode te dar a solução e Ele pode restaurar e renovar a sua vida. Só que Ele não vai invadir. É preciso que você o convide. Ele diz que Ele bate a porta. E é preciso que você abra. E o convide para entrar. Porque Ele vai entrar, vai cear com você. E você vai perceber que tudo aquilo que você pensava que era o fim, o Senhor transforma em um começo maravilhoso. Amém? Então eu quero orar agora pela minha família. Porque esse círculo de oração a gente faz para batalhar pela nossa família. E eu quero falar para você também, te incentivar a batalha pela sua família. Batalha pelos seus pais, pelos seus filhos, pelo seu cônjuge, irmãos. Batalha pela sua família. A recompensa é grande demais, vale muito a pena. Porque ter uma família sarada, curada, edificada pelo Senhor, não existe nada mais precioso do que isso. Amém? Senhor amado, eu coloco diante do Senhor a minha família, Pai. A minha mãe, meus irmãos, eu coloco a minha casa, meu esposo, eu coloco, Senhor, os meus filhos, minhas noras, meu neto. Senhor, diante do Senhor eu coloco os meus sobrinhos e tios, primas, primos, familiares, todos, Senhor, componentes desse ciclo de oração. Pai querido, eu peço hoje o Senhor
Que o Senhor venha com a tua mão poderosa sobre a minha família, Pai. Libertando, salvando, tirando aqueles que estão em cativeiro. Senhor, transformando aqueles que estão com as vidas prejudicadas. Pai, convertendo aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Dá para eles, Senhor, um encontro genuíno com o Senhor Jesus Cristo. Pai, eu peço que o nome da minha família, de cada um de nós, seja escrito no livro da vida. E quando o Senhor vier, Senhor Jesus, resgatar a tua igreja, que cada um de nós, Pai, estejamos com as nossas lamparinas acesas. É no nome do Senhor Jesus que eu entrego a ti hoje a minha família, entrego ao Senhor hoje esse círculo de oração e eu agradeço, Senhor, pela providência que o Senhor tem feito na minha vida, pelo meu pão de cada dia, Senhor. Eu agradeço pela restituição, eu agradeço pelo renovo, eu agradeço, Senhor, pela noite, pelo agasalho, pelo alimento, pela minha família. Eu agradeço pela vida que o Senhor tem me dado, Senhor. E eu agradeço imensamente pelo teu sacrifício na cruz. Pai, eu agradeço por Jesus, Pai. Obrigada, Senhor. Senhor, que o Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo façam morada em nossos corações e que a vontade do Senhor seja realizada na nossa vida, assim como ela é feita no céu. Pai, não nos deixa cair em tentação, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Obrigada, família. Obrigada a cada um que assistiu esse vídeo até aqui. Obrigada a cada um que vai compartilhar esse vídeo, que vai orar pela pessoa por quem ele compartilhar esse vídeo. Obrigada a cada um que está orando por esse ministério. Eu agradeço e creio que o Senhor te recompensará grandemente em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus e até a semana que vem. A paz do Senhor.